Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de redação. Na aula de hoje falaremos sobre um tipo de texto que particularmente eu gosto muito, chama-se texto opinativo. Vamos ver um pouquinho sobre ele? O texto opinativo, como o nome já diz, vem de opinião, quando você dá a sua opinião sobre determinado assunto. Mas antes vamos ver um pouquinho o que é opinião. De acordo com o dicionário, opinião é maneira de pensar, de ver, de julgar, ou um julgamento pessoal, um parecer, um pensamento. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você vê, que você julga, aquilo que tem a ver com algo que você pensou, que você refletiu e que você tem um pensamento sobre aquilo, você tem uma posição sobre aquilo, tem um posicionamento. A partir de determinadas informações, é possível refletir no assunto abordado e se posicionar. Dessa maneira, cria-se uma opinião. Quando você tem informações, quando você sabe algo sobre um assunto e você consegue refletir sobre isso e você tem uma opinião. Então, depende das informações que você tem, depende daquilo que você viveu, depende do seu senso crítico e da forma que você pensa. Você pode ter uma opinião diferente das outras pessoas, o que acontece com praticamente todo mundo, né? Mesmo as opiniões normalmente não são iguais umas das outras. Agora, o texto opinativo, ele tem por finalidade informar, influenciar e convencer o seu leitor daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que é da sua opinião. Você tem que convencer o seu leitor da sua opinião. O meio que muitas pessoas usam para fazer isso são as redes sociais. As redes sociais estão cheias de muita opinião. As pessoas pensam isso, pensam aquilo, muitas vezes não tem fundamento nenhum, muitas vezes tem fundamento também, mas a questão é, nas redes sociais você vê muita opinião, ou muitos textos opinativos. Nem sempre os textos opinativos são escritos, muitas vezes são orais. As pessoas chegam e falam, por exemplo, no YouTube. No YouTube, as pessoas chegam e falam a opinião delas, te apresentam informações e dizem por que o ponto delas é o certo. Porque o ponto de vista delas é o correto e que você deve concordar com elas. Você não deve nada, na verdade. Mas é a função dele fazer com que você apresentar argumentações para que você se convença de que a pessoa está certa. E como que a gente pode fazer um texto opinativo? Primeiro, você precisa pesquisar bastante sobre o assunto. Obtenha o máximo de informações que você puder. Depois você precisa se posicionar. O que você pensa sobre o assunto? Você concorda? Você discorda? Qual é o seu lado? Qual é o seu ponto de vista? O que você pensa sobre isso? Você tem alguma informação que você possa questionar essas fontes? Ou você tem alguma coisa para perguntar? Você tem algo a dizer sobre o assunto que nem sempre é explorado? Terceiro ponto, comece seu texto apresentando as informações relevantes que você pesquisou. Apresente as informações que você sabe que são importantes para o seu leitor, para que ele entenda qual é o seu ponto de vista, para que ele entenda de onde você tirou essa ideia. Então, você precisa ter base em fatos, você precisa ter discernimento. Quarto, expresse seu ponto de vista. Não use o achismo. Nunca fale, acho ou eu penso, que é uma coisa que vem da sua cabeça. Você tem que se posicionar referente a um assunto, a um fato, ok? Sua opinião tem que ter, ela deve ter, ela precisa estar fundamentada. Ela tem que ter um fundamento. E por último, você precisa convencer seu leitor de que você está certo. Você precisa convencê-lo a olhar com os seus olhos, mostrar o seu ponto de vista e apresentar argumentações suficientes para que ele acredite em você e queira pensar igual. É tranquilo, não é? O texto opinativo é só isso. Você então precisa das informações, você precisa transmitir essas informações para as pessoas compreenderem o seu ponto de vista e dessa maneira convencê-los de que a sua crítica ou o seu olhar sobre determinado assunto está correto. Ok? Então, gente, é isso pra hoje. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!